Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje falaremos de Mestre, episódio 3. O episódio começa com o Mestre pedindo a vassoura emprestada pro fim. O cara escolheu uma bardana em vez de uma vassoura, meus amigos. Tem nada a ver, vocês vão ver na cena que não tem nada a ver. Então, meus amigos, vai lá pra Minerva. Não dá pra você desvincular essa cena de Harry Potter. É aquela famosa cena lá do primeiro filme, da Pedra Filosofal. É basicamente essa aula. É bem engraçado isso. Então tá lá o Mestre tentando fazer a vassoura voar. Obviamente ela não faz, porque, né? O cara é descomunal, é só força bruta. Então chega um pateta lá, que é de praxe desse anime. Sempre tem algum querendo zoar. Então fala que ele não consegue. Então temos aqui um dos melhores desfechos aqui, impensáveis na minha opinião, porque foi bem inesperado. Ele bate o pé e a vassoura sobe, mas é tão rápido que ninguém percebe essa cena. Porém, o único que percebe que ele bateu o pé foi o Zé Ruela aí, né? Então, a Minerva fala que haverá uma espécie de competição, né? Pra ver quem é que consegue ser o mais rápido. Então ele aproveita. Ele não vai conseguir voar essa vassoura. Então, querendo ser espertinho, por ver que o Mestre não vai conseguir voar, né? Ele propõe uma disputa pro Mestre e diz que quem perder vai ter que servir o outro, fazer o que ele quiser durante todo o período que ele ficar na escola. Então o Mestre concorda. Então vai pra disputa. Aqui é a cena mais inesperada de todas. Rapaz, ele bate o recorde. Ele quem? O Mestre, meus amigos. Ele consegue ser mais rápido, levantar voo. Ele consegue dar uma de tal pai. Olha essas lendas aí. O detalhe aqui é que o Finn, aparentemente, foi o único que percebeu e conseguiu deduzir como foi feito na manobra do Mestre. Ele arremessou a vassoura e pulou na vassoura muito rápido e rapidamente chegou no local do outro lado. Então ele vai lá discutir com o Mestre, tentando debater com ele. Então o Mestre fala: apesar de eu ter ganhado e você ter sido um mau perdedor, não precisa fazer o combinado comigo. E a boca dele é amarrada. Quem chega? Um personagem chamado Kevin, cínico, a cara de bonzinho. Eu só lembro, cara, eu lembro pra esse personagem. Eu só lembro do personagem chamado Gin. Não sei se vocês vão lembrar, do Bleach. É pra mim a mesma cara. Então, meus amigos, antes desse personagem Kevin se apresentar, a turma começa a falar algumas coisas interessantes, citando que esse será a primeira vítima, ou seja, o Mestre. Então, né, você entende aqui que esse cara aqui é que pratica o bullying ou faz alguma coisa nesse sentido aí. E mais um detalhe também que a turma fala: não vamos nos envolver. Então você deduz que ele tem alguma influência ao ponto de expulsar o maluco. Aí ele vai se apresentar pro Mestre: eu sou Lloyd Kevin. E eu sou amigo desse personagem que o Mestre acabou de derrotar ele na vassoura, enfim. Aí, o engraçado dessa cena é como o Mestre chama ele. Ele olha pra ele e imagina um repolho e fala: Repoloide? Kevin? Coisa mais sem lógica. Então o Kevin, dá pra ver que ele fica irritado. Ele ia pra atacar, ele dá pra ver que a mão dele, a câmera foca bem na mão dele, dando a entender que ele vai fazer alguma magia. E a Minerva pede pra eles pararem porque tá atrapalhando a aula. Então, meus amigos, após isso, o Kevin combina de encontrar com o Mestre após a aula, naquele mesmo local. Beleza. Então, corta pra uma outra cena. O Kevin está batendo nesse suposto amigo dele, dizendo que ele mandou ele zoar do Mestre e não ser zoado / humilhado, né, pelo Mestre. Então ele bate nele até ele desmaiar. E tem outro suposto amigo que fica com medo vendo essa cena e não faz nada, né? Ou novamente, o Kevin, ele tem alguma influência muito forte nessa escola, né, ao ponto de todo mundo temer ele. Então mostra o Mestre e o Finn conversando a respeito do Kevin e tal. Então começa a contar um pouco da história dele aqui. Quem é esse Kevin? Esse personagem é filho de um oficial do Gabinete da Magia. O Finn também conta um detalhe, que o Gabinete da Magia é o órgão mais importante e que tem uma relevância no mundo deles, né? E fala: você deve saber, né, Mestre? O Mestre tá tremendo no olho assim: aham, sei. É lógico que não sabe. Então ele diz mais um detalhe, que o Kevin, além de ser filho de um oficial do Gabinete da Magia, tem mais um detalhe: ele é muito amigo do vice-diretor da instituição. Então, qualquer um que se opõe a ele, ou que de alguma maneira desagrada ele, ele faz com que essa pessoa seja expulsa, criando várias situações. Até as famílias dos alunos sofrem esse tipo de assédio, pra você ter a dimensão do quão influente é esse personagem. Então, meus amigos, o Mestre vai fazer Profiterole dele, enfim. Detalhe aqui:
Lembra que o Kevin havia combinado? Ele convidou o mestre para poder estar depois da aula? Pois bem, não foi. No dia seguinte, tá lá o mestre lá na sala, tira seus livros e percebe que seus livros estão tudo rasgados, né? Ele acha até ruim, então tem uma galerinha ali rindo e tal. Dá um close um pouco no fim, né? Meio chateado, porque ele já sabe que é o Kevin, né? Porque ele narrou essa história sobre o Kevin, né? Beleza. Então, chegou o Kevin falando assim o seguinte: percebi, né, que você não apareceu conforme combinado ontem. Ele, esqueci. O mestre responde: tava fazendo profiterole. Aí, obviamente, ele fica com mais raiva ainda, porém, ele faz um convite. Olha que intrigante a proposta que ele faz pro mestre. Ele diz o seguinte: veja que você quer ser o visionário divino, né? Eu posso te ajudar. Eu tenho amizade com o vice-diretor e tenho alguns contatos. Pode ser que eu te ajude. Aí o mestre: nossa, que legal, aceito. Mas por que isso do nada? Ele fala: porque eu vejo que você é uma pessoa legal, tal, eu quero te ajudar. Então, o mestre aceita, né? Porém, o Kevin fala: mas isso não será de graça, eu quero algo em troca. Ele: tá bom, então, o que você quer? Ele pega e fala: faz isso pra mim, me faz massagem, limpa meu sapato, pega isso pra mim, faz uma piada, sabe o que? Fica literalmente fazendo o cara de capacho, sabe? Então, isso vai se repetindo dia após dia. E o livro dele continua sendo rasgado. Então, ele senta ao lado do Finn, pede emprestado o livro dele e agradece pela vassoura, né? E oferece pra ele um profiterole, dizendo a seguinte frase: você é um bom amigo, Finn. Beleza, corta aí pra uma outra cena onde tá o mestre conversando com o Kevin e o Kevin continua humilhando ele. Você sabe que isso aqui é humilhante, você sabe que isso aqui ele não tá querendo ajudar coisa nenhuma. Então, ele derrama um copo d'água e pede pro mestre limpar. Enquanto isso, ele vai, o Kevin e sua galerinha, embora. Um pouco mais à frente, quem que tá lá conversando com o Kevin? Meus amigos, o inesperado, o Finn, dizendo que não vai mais participar disso, não vai mais rasgar o livro e pede pra ele parar de obrigá-lo a fazer isso. Finn pede desculpas e então o Kevin fala: você está equivocado, não é assim que se pede desculpa. Faz uma magia lá, parecendo de maionese, sabe? Vários fios, fixa ele e faz o Finn ficar batendo sua cabeça no chão. E o mestre, que tá um pouco mais distante, começa a ouvir isso, que tá nos corredores, né? Ele vai caminhando e fala: onde é que tá vendo esse barulho? E chega vendo essa cena, onde o Kevin está humilhando o Finn e tem duas pessoas lá. Cara, essa cena, meus amigos, essa cena que eu queria ver. Porque tava demais. O mestre muito de jeito, sendo humilhado, tava demais. A gente sabe que ele é um pouco meio cabeça oca. A gente sabe que o mestre tem esse negócio de ser meio voado. Tem, beleza. Mas, cara, tava demais, né? Quando ele vê essa cena, meus amigos, eu falei: o que o mestre vai fazer? Então, Finn, vendo o mestre, se explica, né? Que diz que quem rasgou o livro foi ele, pede desculpa porque o mestre é um bom amigo, ele não merece ele como amigo e tal. Então, o mestre, ouvindo isso, se levanta e enquanto escuta as palavras do Kevin, dizendo: não, eu vou aqui agora almoçar com o vice-diretor, então, mestre, vem comigo, né? Vem almoçar comigo. Rapaz, nesse momento, o mestre vai em direção ao Kevin. Cara, que cena boa. Mas, rapaz, ele mereceu. O mestre pega pelo cabelo, cara... fica a cabeça dele no chão, meu amigo, que ele desmaia. Você não tá entendendo. É muito boa essa cena. Então, após isso, Finn diz pra ele: você vai ser expulso. Ele: tudo bem, não tem problema. Qual que é a diferença nisso? Então, quem que aparece? O vice-diretor. Sempre assim, né? É sempre assim. O cara faz o mesmo de coisa errada, mas sempre o bonzinho, quando vai revidar, aparece o diretor, dizendo que viu toda a cena e vai expulsar o Finn e o mestre, que vão ter que se apresentar à assembleia, até porque o status é diferente. Nem termina de falar o diretor. Por reflexo, o mestre vai lá dar uma joelhada na cara do diretor. Você acredita? Véi, que doido isso aqui, velho. Então o diretor fala: você é doido? Eu, a qualquer momento eu posso te expulsar. Então ele retira a varinha pra fazer um poderzinho lá. Ele leva uma terra na cara, moço. E ele fala: ué, como assim? É quando mostra o Bash abrindo um buraco lá e pega o diretor e enfinca ele. Fala: beleza, você pode me expulsar, mas eu posso te enterrar quantas vezes tu quiser. Então ele fica jogando na areia dele, moço. Cara, que doido, moço. Então, meus amigos, ele é chamado pelo Dumbledore lá em sua sala, dizendo que o Gabinete da Magia pediu a expulsão dele e tal. Mas o Dumbledore diz que, apesar do mestre ter feito algo imperdoável, o mundo da magia gira em torno de pessoas muito egoístas. E ele não acha justo ver uma pessoa de um coração tão bom, né, sofrer por isso. E foi exatamente por esse motivo que ele pediu para ser transferido há alguns anos para essa instituição, para ensinar pessoas de bom coração. E detalhe, o Dumbledore diz que os visionários divinos, eles têm um papel muito importante e eles precisam levar em consideração o sentimento das pessoas. E por esse motivo, o Dumbledore está acreditando muito no mestre, porque ele vê ele um dia sendo o visionário divino. Então o Dumbledore começa a explicar para o mestre o que ele tem que fazer para conseguir chegar, né, no topo, enfim, as qualificações, as moedas, tá? Ele vai citar. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. O Anderson falou lá. Vou deixar o link na descrição para você ir lá e acompanhar as informações. Fechou? Então, meus amigos, vai lá pro próximo dia. O que aconteceu? Por causa do recorde do mestre, ele foi chamado para um torneio de quadribol sem que ele aceitasse. Vocês têm ideia? O cara não aceitou não, daí ele continuou, ele foi. Então, meus amigos, ele tá lá. Cara, não tem como você não vincular isso aqui com o Harry Potter, velho. Não tem como.
Ele tá lá, todo mundo jogando, querendo disputa com o quadribol no chão. Então, essa cena é bem engraçada, porque você imagina como que ele vai ficar saltitando pra um canto pro outro. Eu quero ver como é que vai ser essa cena. O pessoal tá vaiando ele. O que vai acontecer? O bicho é excomunal, né? Então é isso, meus amigos. Você gostou desse episódio? Deixe nos comentários o que você achou, se você gostou, se você tá gostando desse anime. Eu estou gostando demais, tô me divertindo bastante. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo com o seu amigo, alguma pessoa que gosta de anime, que gosta da cultura nerd, da cultura pop, enfim. Tamo junto. Luiz Fernando que vos fala, Sarcófago Geek na área. Fui!